Esta noite, a neve os capturaria a ambos. O vento uivava como um fantasma, e a neve caía pesadamente do céu escuro, cobrindo tudo de branco. Uma mãe alienígena frágil apertava seu filho contra o peito, seus braços tremendo. Sua pele era azul pálido, seca e rachada pelo frio, e suas pernas mal se moviam. Ela havia caminhado por horas, se não dias, sem comida, abrigo ou esperança. Seu filho, pequeno e frágil, não conseguia mais falar, seus olhos estavam fechados e sua respiração era muito suave. Na neve, ela caiu de joelhos, sussurrando para si mesma. O menino permaneceu imóvel, seu corpo tremendo de frio, e seus lábios adquirindo um tom de roxo. A mãe do menino olhou para o céu estrelado e lutou contra as lágrimas enquanto sussurrava, sinto muito. Ela puxou o menino para perto e começou a cantar uma canção de ninar, uma música tradicional cantada pelas mães antes de dormir, mas esta noite era seu adeus. Ela balançou a criança suavemente, cantando baixinho enquanto flocos de neve caíam em seu rosto, e sua voz quebrou enquanto continuava. Ele estava voltando de uma caçada quando notou algumas formas peculiares na neve. A princípio, ele pensou que era um animal, mas então viu uma mãe com seu pequeno filho nos braços. Ele apressou o passo, seu corpo se tensionando enquanto cantava sua última canção de despedida. Ela não viu a figura à distância, e também não ouviu o estalar das botas na neve, mas alguém estava se aproximando. O homem estava nu, sem armadura ou armas em punho, apenas um casaco grosso, luvas e olhos exaustos. A mãe cerrou os dentes, mas estava cansada demais para lutar. O homem se ajoelhou, mantendo a distância, e olhou para o peito imóvel do menino. Seu filho não está respirando direito, ele disse. A voz dela estava fraca, e ela rosnou baixo. O homem então enfiou a mão no casaco e puxou um pacote térmico. Seus olhos estavam arregalados de medo enquanto ela abria a boca e sibilava um som de aviso agudo de sua garganta. Seu menino ainda está vivo, disse o homem, mas não por muito tempo se você ficar aqui fora. Ela olhou para o pequeno pacote, que fumegava suavemente na neve, e o lançou mais perto dela. Apesar de sua confusão, ela agarrou a mochila e a colocou no peito de seu filho. Um minuto depois, o menino se contorceu e tossiu, e seu coração disparou. Ela não se mexeu, então eu convido a vir comigo. Há uma cabana aconchegante a uma curta distância onde podemos nos aquecer com um pouco de comida, ele disse. Ela estava cética, mas sentiu-se compelida a confiar nele após os fracos movimentos de seu filho em seus braços. Com a neve ameaçando capturá-los a ambos se ela permanecesse parada, ela lentamente se levantou, assentiu em silêncio e seguiu o homem enquanto ele se virava e começava a andar. Cada passo doía tanto que ela mal conseguia sentir os dedos dos pés, mas continuou. O homem os guiou por florestas e colinas até chegarem a uma pequena cabana de madeira, com sua chaminé soltando fumaça que se perdia na distância. A luz entrava pelas janelas de sua casa. Ele abriu a porta e deu um passo para o lado, fazendo com que ela hesitasse antes de sentir o primeiro ar quente em seu rosto em dias. Ela caiu de joelhos, desta vez em choque. O homem fechou a porta apressadamente atrás deles. Ele resgatou o menino dos braços dela e o envolveu em um cobertor, colocando-o perto do fogo. Ela hesitou, mas eventualmente aceitou. Ela se sentou encolhida no canto, longe do humano, enquanto o fogo estalava e a neve lá fora uivava. Dentro, pela primeira vez em muito tempo, estava quente. A expressão do humano era de preocupação silenciosa, não de medo ou ódio, e ele lhe ofereceu uma xícara de caldo quente, que ela pegou com mãos trêmulas. Apesar da falta de palavras, algo havia mudado, o calor da cabana parecia estranho ao seu corpo, e ela estremeceu, esperando dor. Ela segurava seu filho com força, mesmo que ele já estivesse deitado sob os grossos cobertores ao lado do fogo. Com um olhar fixo nele como um animal selvagem, os olhos cansados do homem, sua barba áspera e suas mãos fortes se moviam lenta e cuidadosamente com cuidado. Ele não mostrou sinais de medo e evitou tocá-la. Em vez disso, ele verificou a criança, sussurrando, ele está frio, mas vai ficar bem. Enquanto pressionava o pacote térmico contra o peito do menino, ele murmurou algo sobre a necessidade de tempo. A mãe, que não conseguia entender suas palavras, percebeu que suas mãos eram gentis e focadas, e ela sibilou quando ele alcançou outro som baixo de aviso que emanava de seu interior. O homem hesitou, então deu um passo para trás com os braços cruzados. Eu entendo. Você está me protegendo, mamãe? Não vou piscar nem baixar a guarda. A criança, que ainda está fraca, gaguejou um pouco. Seus dedos se moveram sob o cobertor, fazendo um sussurro. O coração da mãe disparou enquanto ela se inclinava e tocava sua bochecha, suas garras tremendo. Meu pequeno, você ainda está aqui. Eu sussurrei na língua dela. Uma lágrima escorreu de seu olho e depois congelou em sua bochecha. O humano observou em silêncio enquanto ele ia para o fogão para começar a cozinhar. Uma pequena cabana cheia do aroma de ervas e caldo. Enquanto ela inalava profundamente, seu estômago roncou,
mas ela decidiu ignorar. Ele voltou com uma tigela de madeira, colocando-a delicadamente no chão entre eles. Ele então deu um passo para trás, com as mãos levantadas mais uma vez. Coma. Não está envenenado. Eu prometo. Ela olhou para a comida desconfiada, sua mente gritando, armadilha. No entanto, seu corpo lembrava da fome intensa e agonizante que há muito residia dentro dela. Com os olhos fixos nele, ela se aproximou cautelosamente da tigela, cheirou e pegou uma mordida. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça, bom. Depois de algumas garfadas, ela fez uma pausa para sussurrar algo para o filho. Ela colocou uma colher perto da boca dele, mas ele permaneceu imóvel. Ela congelou, inclinou-se mais perto, mas ainda nada. Respira, respira. Ela disse, balançando gentilmente, por favor, mas ele não respondeu. Seus olhos se arregalaram de medo, ela rosnou e olhou para o humano, suas garras estendidas, o pânico a atingiu como um raio. O humano entendeu, correu para lá, ela tentou detê-lo, empurrou-o para trás, gritou, mas ele apontou para o menino, deixe-me ajudar, ela rosnou mais alto, então olhou para seu filho, ainda em silêncio, ela deixou suas mãos caírem. O homem se ajoelhou, puxou um pequeno scanner de seu casaco, a luz azul se moveu sobre o rosto e o peito do menino, ele pressionou 2 dedos no pescoço do menino, sem pulso. Não, 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 ainda não, o homem. Sussurrou, removendo uma fina vara de metal que rapidamente se desdobrou em um pequeno injetor de oxigênio. Ele colocou no pescoço do menino e clicou, evocando um suave sibilo e um pulso de luz verde. O menino se contorceu e arfou, sua mãe soltou um grito de alegria e choque mistos. O humano também arfou e sussurrou, por pouco. Desculpe, mas não entendo o que você está dizendo. Você poderia repetir, por favor? Não tenho certeza se compreendi completamente o que você estava tentando dizer, mas assenti em concordância. Depois de um tempo, o homem recostou-se, enxugando o suor da testa. De nada. O menino tossiu suavemente e se moveu sob os cobertores, e pela primeira vez, a mãe removeu seu cobertor e delicadamente o colocou sobre o casaco do homem perto do fogo. Obrigado pelo pequeno gesto, mas o significado era claro. O fogo dançava suavemente na cabana, proporcionando o refúgio pacífico da tempestade lá fora. A mulher alienígena sentou-se como um animal encurralado, seus músculos tensos de tanto olhar para a porta fechada, os passos lentos do homem e o som da respiração de seu filho. Apesar de seus melhores esforços, ela não conseguia encontrar paz, em vez disso, preocupava-se que ele a machucasse. No planeta dela, a bondade é sempre uma armadilha, primeiro, eles dão comida, depois calor, e finalmente, dor. O humano, por outro lado, não fazia nada além de vagar pela cabine, fazendo coisas estranhas como dobrar roupas velhas, empilhar suprimentos e colocar ferramentas de volta em suas caixas. Ele assobiava suavemente enquanto trabalhava, mas ela não conseguia dizer se ele estava realmente feliz ou se estava apenas fingindo. Ela sussurrou algo para seu filho, que estava enrolado com firmeza perto do fogo, ele ainda estava pálido e fraco, mas estava vivo, ela confiava nele com sua vida. O homem congelou e encarou, seus olhos compostos, mas vigilantes, você ainda está nervosa, ele a tranquilizou, tudo bem. Ela cerrou os dentes e passou suas garras contra o pulso, uma ferida antiga de um colar de muito tempo atrás. Ele alcançou um armário e puxou algo embrulhado em um pano. Sentou-se à mesa e desembrulhou lentamente. Ela estreitou os olhos, uma arma, mas não, era comida, mais comida, frutas secas, algum tipo de raiz, uma garrafa de água limpa. Ele empurrou o pacote pela mesa, depois deu um passo para trás e sentou-se em uma cadeira distante. Vou dormir ali, disse ele, apontando para o canto mais afastado. Pegou um cobertor enrolado, jogou no chão e deitou-se com um suspiro silencioso. Sem correntes, sem ameaças, só como ela não se moveu, não por muito tempo. O vento ficou mais forte à medida que o fogo se apagava, e apesar de seus olhos exaustos, ela sentou e observou, esperando que o homem acordasse de seu sono. Ele tinha confiado no espaço ao seu redor, mas não tinha dormido profundamente o suficiente para confiar em si mesmo. Este tinha sido seu erro, ou talvez não tivesse sido. Em algum momento durante a noite, uma criança acordou, e sua mãe apressou-se para acalmá-la. Seus olhos se abriram levemente, seus lábios se moveram, e ele sussurrou uma palavra, aquecendo-a a ponto de ela estar à beira das lágrimas. Ela beijou sua testa e virou-se de volta para encarar o homem, que ainda estava dormindo, sua respiração vindo lentamente. Enquanto ela dividia rapidamente a fruta seca ao meio, colocou metade na boca do filho. Ele mastigou devagar, e ela pegou a outra metade. A doçura era demais, estranha demais, e não era do seu mundo, mas era boa. Ela terminou a peça e voltou para o filho. Ela não agradeceu ao humano, mas uma pequena porta se abriu em seu coração. Talvez ele não fosse como os outros. A próxima coisa que ela soube foi que a luz cinza filtrava pela janela,
e o humano bocejou e olhou ao redor. A mãe ficou parada, segurando seu filho, ao lado do fogo. Sua expressão suavizou-se enquanto ele falava suavemente, ainda aqui, isso é bom. Ele pegou uma xícara de água quente do fogão e a colocou ao lado dela enquanto se sentava no chão. Ela olhou para a xícara, depois para ele levantou-a dele e bebeu dela, imitando-a lentamente. O líquido agridoce era tanto quente quanto amargo. Ela abaixou o copo e perguntou, em inglês arrastado, por que ele deveria ajudar. O homem hesitou, seu olhar fixo nela, e ele viu uma mulher que tinha sido. O inferno desabou sobre uma mãe que quase morreu na neve enquanto cuidava de seu filho. Apesar de suas perguntas sobre por que ele sorria tão triste, ela permaneceu em silêncio. Em vez de esperar pela armadilha, ela tentou entender a bondade que vinha de estar sozinha. A neve tinha parado, mas o perigo não. Ao longe, na floresta, duas figuras caminhavam entre as árvores, seus rostos ocultos por armaduras negras. Máscaras eram carregadas por um dos indivíduos. A vara de rastreamento pulsava vermelha a cada poucos passos, sinalizando que o sinal estava ficando mais forte. A trilha dela termina aqui, afirmou a primeira voz sem emoção. A segunda voz assentiu, olhando-se claramente. O filho também, piscou a luz vermelha, que ainda mostrava vida. As ordens eram claras. Eles marcharam para frente, em direção à cabana do humano, onde o fogo crepitava suavemente. A criança estava dormindo novamente, seu peito subindo e descendo de forma mais constante. Sua mãe sentou-se perto, alimentando-o suavemente com colheradas de sopa. Suas garras não tremiam mais, e ela tinha. Ele tinha começado a confiar no calor, mas algo estava errado. Ele olhou pela janela e notou que o corpo de sua mãe estava se tensionando. Ele não disse uma palavra enquanto silenciosamente pegava uma velha caixa de metal, dentro da qual havia um rifle curto, um blaster desgastado, 2 células de energia e um lenço dobrado com um emblema militar. O que há de errado? Ela perguntou, sua voz ainda incerta em inglês. O homem demorou um pouco para responder, mas eventualmente abriu a caixa e retirou o conteúdo. Enquanto ela espiava pela porta, não viu nada além de árvores e neve. Algo estava errado. Estão vindo? Ela perguntou. Ele assentiu uma vez e disse, sim. Os olhos dela se arregalaram de choque. Eles nos rastrearam. Ele olhou para ela e perguntou, eles não são da sua espécie. Ela balançou a cabeça e disse, não mais. Seu coração estava acelerado, e ela se levantou, dizendo, devemos correr. Ele permaneceu imóvel, e ela se preocupou que não conseguiriam escapar. A neve daí está muito profunda, os meninos muito fracos. A mãe cerrou os punhos, respirando pesadamente. O homem moveu-se rapidamente, trancando janelas, barricando a porta, armando pequenas armadilhas. Ele derramou óleo pelo caminho da frente, bateu uma lâmina afiada perto da pilha de lenha e ligou um gerador antigo para faiscar ao toque. Ela o observava com admiração. Por quê? Ela perguntou. Porque nos proteger. Ele hesitou, olhando para a criança. Já perdi pessoas antes. Só que não de novo. Ela permaneceu em silêncio, mas havia uma tensão subjacente em sua voz. 1 hora depois, as árvores se moveram, crans, e um homem se agachou perto da janela da frente, rifle em mãos, perto da clareira, 2 sombras surgindo com armaduras negras, viseiras vermelhas e armas em punho. Ele sussurrou para nós, não estamos mais sozinhos. A mãe olhou para seu filho adormecido, inconsciente do perigo que se aproximava, e se levantou, dizendo, eu também lutarei. Ela falou, e ele olhou surpreso, dizendo, você não pode. Em resposta, ela levantou suas garras afiadas e olhou intensamente em seus olhos, antes de acenar com a cabeça e se deslocar para a parede de trás para defender o menino. De repente, a porta rangeu, e um par de caçadores entrou em ação. Um deles pisou em uma armadilha, fazendo o outro cair na neve. O segundo caçador mergulhou e disparou, fazendo a parede da cabana rachar com o calor rapidamente. O homem reagiu, disparando de volta pela pequena janela. Seu tiro acertou a perna do segundo caçador, fazendo faíscas voarem. O inimigo então gritou algo em uma língua desconhecida. Do lado de fora, a fumaça saía das árvores enquanto a mãe se agarrava ao seu filho adormecido, murmurando, não acorde, não acorde. O caçador ferido se arrastou para a segurança, enquanto o primeiro caçador, ainda atordoado, se levantou e correu de volta para a cabana. Dentro, o homem trocou de arma e atirou novamente, errando desta vez. O caçador jogou uma granada, gritou, abaixo. E pulou sobre a mãe e a criança, fazendo a parede rachar e as chamas lamberem a madeira. A mãe gritou e embalou seu filho, enquanto o homem ferido se levantava e corria de volta para a cabana. O segundo caçador, ainda atordoado, trocou de arma e disparou novamente, desta vez errando. A mulher gritou e lançou sua lâmina contra ele, mas ele foi derrubado por trás.
O disparo da arma explodiu a madeira, matando o caçador. O segundo caçador, assustado e ferido, fugiu para as árvores, onde o fogo se apagou e a força do homem se esvaiu. Ele largou seu rifle e caiu de joelhos, sua manga manchada de sangue. Sua mãe correu até ele, colocando as mãos em seu ombro. Ele sorriu fracamente, dizendo: "Já passei por coisas piores." Atrás dela, a criança choramingou. Na cabana meio queimada, a fumaça ainda flutuava no ar frio. O humano enfaixou seu braço ferido com tiras de pano velho, seu sangue havia parado de fluir, mas seu rosto estava pálido. Ele não havia dormido desde o ataque. A mãe alienígena sentava-se perto de seu filho em seu colo. A criança estava quente agora, comendo comida macia lentamente, mas a mente da mãe não estava em paz. Ela continuava olhando para seu filho, que havia sobrevivido novamente por causa do humano. Olhando para as janelas quebradas, as paredes destruídas e a neve manchada de sangue lá fora, ela ficou em silêncio, colocando a criança na cama coberta de peles. Ela se aproximou da porta, mas o homem olhou para cima e perguntou: "Para onde você vai?" Ela não respondeu, e sua mão tremia enquanto ela abria lentamente. "Pare", ele disse, e ela saiu. Nesse momento, ele se levantou rapidamente, ignorando a dor, e bloqueou seu caminho mais uma vez. "Para onde você vai?" Ele repetiu, desta vez com mais volume. Ela desviou o olhar, acrescentando: "Eles voltarão." Ele estreitou os olhos, fazendo com que ela olhasse para ele. Sua voz quebrou enquanto falava: "Você não entende. Se ficarmos, você morre." Ele se aproximou, com o maxilar tenso. "Se você for, você morre." Ela balançou a cabeça, mas suas palavras estavam cheias de medo. "Você acha que eles vão parar de te perseguir lá fora?" Ela perguntou. "Não vou trazer mais morte à sua porta", ela disse. "Sei que o seu tipo não confia facilmente", ele disse. "Mas eu tomei uma decisão. Não o salvei para vê-lo congelar novamente." Com um aperto na garganta, ela sussurrou: "Porque eu não sou uma de suas." Ele então apontou para o peito dela e disse: "Não, mas ele é." Ela olhou para o seu pequeno menino, que estava vivo por causa desse homem, e disse: "Eu não quero mais correr." Se ela conseguisse, levaria ele com ela. "Não sei como parar de correr", ela disse, seus olhos se arregalando de horror. Ele assentiu lentamente antes de ficar, e seus joelhos cederam sob ela. Ela estava exausta de correr de sombra em sombra, e uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ele se ajoelhou ao lado dela e sussurrou: "Então vamos aprender juntos." Eles passaram a manhã trabalhando juntos. A cabana estava danificada, mas ainda de pé, e o homem reuniu ferramentas e madeira, enquanto a mulher limpava o sangue e a fuligem dentro. Ela não falou muito, mas o observava com curiosidade silenciosa em vez de medo. Ele foi cuidadoso com cada reparo, e explicou as coisas à medida que avançava. A mãe congelou ao se virar para o homem, que também ouvira os olhos sonolentos da criança gritar em casa. Seu pequeno, mas genuíno sorriso revelou sua compreensão da situação. Ele murmurou: "Sim", como se quisesse indicar que as coisas estavam começando a se encaixar. Mais tarde naquela noite, enquanto a mãe se sentava perto do fogo, penteando suavemente o longo cabelo de seu filho, o homem sentava-se à sua frente, reexaminando o ferimento em seu braço. Finalmente, ela falou. "Meu nome é Arla", disse ele, olhando para cima e acenando com a cabeça. "Eu sou o Davis." "Davis", ela disse novamente com cuidado, "obrigada." Em resposta, ele acenou com a mão, dizendo: "Pare de agradecer, apenas fique viva." Ela soltou um som baixo e estranho, e ele ficou surpreso antes de sorrir. A criança se juntou a eles, e eles riram pela primeira vez desde que a neve levou tudo embora. Eles não estavam rindo porque as coisas eram fáceis, mas porque finalmente não estavam correndo. Naquela noite, a neve caiu novamente, mas desta vez foi acompanhada por trovões e fogo. R.A. acordou sobressaltada, com seu filho apertado contra o peito, e ouviu um som que parecia metal rangendo contra o vento, um zumbido profundo. Ela se virou para ver Davis, que já estava lá, com o rosto impassível e a arma em punho. "Eles nos encontraram", ele disse. A cabana estava escura e fria e o vento entrava pelas frestas que eles não terminaram de vedar do lado de fora. Algo grande estava se movendo. R.A. surgiu pela janela quebrada, revelando uma figura negra massiva parada na borda da floresta. Desta vez, não era um soldado, mas uma máquina, tão alta quanto as árvores, com 4 pernas de metal e 2 braços adornados com armas vermelhas brilhantes. Era o meca caçador enviado por aqueles que queriam que ela desaparecesse. Eles também tinham enviado uma unidade de rastreamento. Rilla sussurrou: "Eu pensei que esses eram só para guerra." Eles acabaram de começar uma, enquanto Davis se virou para enfrentar a besta. Rara e seu filho fugiram por uma passagem secreta que Davis havia construído sob as tábuas do chão. Ela estava relutante em partir, mas não tinha escolha a não ser confiar nele. Davis, por outro lado, não tinha intenção de morrer em silêncio.
Ele pegou 2 cargas, explosivos caseiros instáveis, de uma prateleira, prendeu-uma a um dardo de aço e carregou-o em um lançador. A 30 metros de distância, o Mes virou a cabeça para se fixar em Davis. A cabine explodiu quando a parede da frente pegou fogo, mas Davis já havia escapado pela janela lateral. Ele mergulhou baixo na neve, rolou atrás de uma árvore e disparou um dardo, que atingiu a perna direita do Mes. Uma explosão de chamas azuis irrompeu, fazendo o Mes tropeçar. Em um quase acerto, Davis disparou novamente, desta vez no olho. O Mes rugiu, seus alto-falantes gritando em uma língua que não era nem humana nem extraterrestre. Ele varreu o braço em sua direção, mas errou. Respirando pesadamente, ele pulou atrás de uma crista de pedra, seu sangue fluindo novamente, seu ombro aberto pela explosão, mas seus olhos permaneceram vigilantes. O Mes continuava a rugir em uma língua ininteligível. Carregou em sua direção, ele o guiou pela floresta onde havia colocado armadilhas horas antes. A primeira armadilha era uma simples linha de tropeço, mas Davis a havia conectado a um tanque de combustível enterrado. Quando o Mes pisou nela, chamas iluminaram as árvores, tornando a neve laranja. Atrás das rochas, segurando seu filho, Ria assistiu enquanto o fogo e a fumaça o engoliam. Ela gritou, perguntando-se se ele estava morto ou tinha caído. Ela queria correr até ele, mas teve que esperar. Finalmente, emergindo da fumaça, Davis caminhou. Atrás dele, o Mes continuava a se mover, embora lentamente, e faíscas saíam de seu corpo. Suas luzes vermelhas piscavam de forma errática, e ele levantou sua arma final, gritando, vá para o inferno. Ele jogou a segunda carga na cabine aberta, e toda a máquina iluminou-se como o sol, exceto que desta vez queimou em vez de subir. À medida que a máquina caía em silêncio, o único som era o crepitar do fogo. Arla, segurando seu filho, apressou-se para longe das rochas. Ela encontrou Davis, de joelhos na neve, e caiu ao lado dele, ofegante. Você é louco? Ela exclamou, com a voz trêmula. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele murmurava, de nada. Ela pressionou sua testa contra a dele, e ele estremeceu de dor. Eu fui um monstro há muito tempo, acho que ainda o tinha. A criança olhou para ele com olhos arregalados, e Davis olhou para baixo para o menino. Eu acho que sim, ele disse, sua voz se perdendo. Eventualmente, ele se deixou cair na neve, não morto, mas exausto. A primavera chegou suavemente, a neve derreteu, a terra ficou verde, e o vento trouxe calor em vez de medo. A cabana havia sido reconstruída e reparada, mas havia perdido sua antiga glória. O pequeno menino extraterrestre sentava-se à janela, cantarolando e fazendo formas estranhas com um lápis quebrado. Sua pele havia clareado e seus olhos se tornaram mais brilhantes. Agora sua mãe, Ria, pendurava roupas perto do fogo, dobrando cuidadosamente cada peça. A quietude deixara de assustá-la, e Davy sentou-se nos degraus do lado de fora, tomando chá fraco e observando as árvores. Nenhum inimigo havia aparecido há semanas, não havia máquinas ou soldados, apenas tranquilidade. No entanto, ele ainda carregava o peso de suas feridas dentro de si. Ombro em algumas noites, as velhas cicatrizes doíam, mas ele não reclamava. Finalmente, algo que ele não tinha há muito tempo, uma razão para acordar e ficar naquela tarde. O menino correu para fora, puxando o casaco de Davis, e disse animadamente, mostra-me de novo. Davis olhou para as armadilhas, e o menino assentiu. Então, orgulhosamente, Davis ficou sorrindo e disse, tudo bem, só uma armadilha, e você tem que me ajudar a montá-la. Com isso, eles caminharam até a borda das árvores, e Arla sentiu um estranho calor florescer em seu peito, algo que ela temia. Ria sentou-se à mesa ao lado de Davis enquanto conversavam, seu inglês soando mais polido. Você não pediu por esta vida, ela disse, e ele olhou para cima. Não, mas ele me encontrou de qualquer forma. Ela continuou, você não precisou lutar por nós. Enquanto isso, o fogo queimava e o ensopado cozinhava lentamente na panela. Eu não sou como a maioria, ela disse com um pequeno sorriso, inclinando-se para frente, mas você mudou, não mudou. Eles trocaram olhares cúmplices enquanto pezinhos pequenos batiam no chão. Então, o menino subiu no colo de Davis e descansou a cabeça no peito do homem. Davis congelou. O menino olhou para cima, pescando lentamente. Então, você é meu pai agora, certo? Ela ofegou suavemente. O quarto ficou em silêncio, e finalmente, Davis, incerto do que dizer, olhou para baixo para o menino com a boca parcialmente aberta. Davis engoliu em seco e colocou suavemente uma mão nas costas da criança enquanto murmurava, sim, acho que sou. Você nos salvou, ficou, lutou contra monstros, a mamãe agora sorri, então você é meu pai. O garoto apertou mais forte, e nenhuma palavra saiu. Enquanto as estrelas brilhavam acima e a floresta permanecia em silêncio, um jovem garoto dormia aconchegado à sua mãe e ao seu novo pai. Pela primeira vez, ninguém precisava correr ou ter medo da neve porque eles tinham mudado tudo para sempre.
R.A. cobriu a boca, mas não pôde esconder o fato de que naquela noite a cabana continha algo novo, não apenas calor e segurança, mas família. Eles não precisavam de papéis ou regras para defini-lo, nem mesmo de sangue. Eles simplesmente o tinham escolhido.